e ao público em casa que nos acompanha a entender a real capacidade militar da Coreia do Norte. Que mísseis são esses? Que armas são essas que estão à disposição do ditador da Coreia do Norte? Pois é, como você disse bem, é um gordinho atômico, né? Ele... Não tenho nada contra gordinhos, mas os atômicos é o problema. Eu particularmente, menos ainda. Mas ele tem uma... o que aconteceu ali é o seguinte, lá nos anos 80, veja bem há quanto tempo, a Coreia do Norte começou a desenvolver um programa de mísseis muito ruim, mas já era... ela tinha uma intenção ali, modernizar velhos mísseis Scud russos, né, de curto alcance, e aí não dava certo, aquela coisa, não era, quando essas cabeçadas começaram a aparecer, ela não foi levada muito a sério. Mais adiante ela começou a ter alguns sucessos com mísseis de curto alcance. E com capacidade... Curto alcance é o quê para o leigo em assuntos militares? 300 a 450 quilômetros, por aí, não é? E aí você tem os intermediários... Quer dizer, míssil disparado em São Paulo chegaria mais ou menos ao Rio de Janeiro. Ao Rio de Janeiro, pois é. Aí você tem os de médio alcance, que teriam aí uns 3.000 quilômetros, em torno de 3.000 quilômetros de alcance. E ninguém tem a ideia, mas um míssil disparado de São Paulo passaria de Brasília. Sim, iria até o norte do país, digamos assim, né? E aí um intercontinental... autoexplicativo. Também ninguém tem a ideia, disparado de São Paulo chegaria a Miami. Chegaria ou até mais além, né? Enquanto você fala, Roberto, nós estamos exibindo algumas imagens desses mísseis às quais você se refere. Pois é. Prossiga, por favor. Aí, na medida em que o tempo foi passando, foi acontecendo uma coisa interessante. A capacidade própria da Coreia do Norte foi crescendo. Ele foi investindo, porque veja, o PIB, o Produto Interno Bruto, a riqueza do país, é do tamanho do que produz, por exemplo, aqui no Brasil, o estado de Goiás. Mas ele investe entre 60% e até 80% disso apenas no programa militar, fortemente voltado para essa área de mísseis e armas atômicas transportadas pelos mísseis. Nos anos, de 15 anos para cá, o governo criou uma legião estrangeira de pesquisadores. Então ele trabalha com pesquisadores, vários deles voluntários, outros estão ali porque são mercenários mesmo, estão recebendo um dinheiro, mas ele criou uma legião estrangeira. Então ele tem ali paquistaneses, indianos... E são dois países que conseguiram desenvolver armas nucleares por fora dos acordos internacionais. Exatamente. Você tem alguns países que têm a capacidade, não abdicaram de ter um arsenal, mas tem uma massa crítica ali, tem um arsenal, tem uma capacidade disso, como por exemplo, consta que há alemães também, voluntários ali, iranianos, todo mundo trabalha junto ali. E aí é que ganhou impulso e ganhou qualidade. O resultado disso é que qualidade você está falando evidentemente num tom irônico. Irônico, claro que sim. Ganhou a capacidade de matar Ganhou a capacidade de matar muita gente, né? Então o que acontece? Esses mísseis que antes eram aquela coisa, ele disparava, eles explodiam quando estavam começando a subir, ou eram erráticos. Não, agora eles são precisos e são muitos. William, ele tem 1.000 mísseis. A maioria, grande, mas esmagadora maioria, de curto e médio alcance. O que não vai deixar nenhum japonês dormir em paz. Claro que não. Ali tudo é muito perto, né? E deve ter talvez uns 5 ou 6 prontos para uso desse Hwasong 14. Essa tua frase, Roberto, hoje a gente está fazendo o painel um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados atualmente, porque nós julgamos que algumas informações vocês deveriam receber em formato também de arte gráfica. Por exemplo, quando o Roberto se referiu agora às que estão perto da Coreia do Norte, nós preparamos um mapa para que, ao prosseguir a nossa conversa, você, nosso público, que a gente adora, a sua audiência, tenha uma ideia na cabeça do que a gente está falando. Vocês tiveram uma ideia do que foram as palavras do Trump, tiveram uma ideia do que é o potencial militar, através do meu amigo Roberto Godoy, da Coreia do Norte, e agora vocês têm na cabeça a geografia da região. É um lugar muito longe, nós brasileiros achamos que a gente vive fora do mundo, em boa parte sim, mas aí a gente tem uma ideia do outro lado do mundo, o que é que está em jogo do ponto de vista da geografia. Eu vou passar a palavra agora ao Gunther e retomar o fluxo da discussão. Gunther, nós tivemos na primeira intervenção do Roberto Abdenur, diplomata profissional, foi bastante contundente. Ele diz do possível passou ao muito provável,
a ideia de um conflito catastrófico. Catastrófico reiterada a possibilidade, nas palavras do Roberto, pelo potencial militar desenvolvido pela Coreia do Norte. Agora você, como especialista em relações internacionais, isto é para a gente levar muito a sério ou você considera que essa escalada verbal é apenas isso, uma escalada verbal? É uma escalada verbal dentro de um contexto que está cada vez mais próximo de uma guerra quase provável. Concordo plenamente com o embaixador. Por enquanto ainda está na escalada verbal. E não é uma escalada verbal principalmente do lado americano à toa. Há duas camadas aí que a gente consegue entender. Primeiro, a política interna norte-americana. A partir do momento em que o presidente Donald Trump elevou o tom, para assim dizer, contra a Coreia do Norte, por exemplo, todas as discussões sobre a ligação dele com a Rússia, as investigações dele sobre um conluio que teria havido para a manipulação da eleição em que ele ganhou, isso praticamente desapareceu do noticiário. Um exemplo que eu uso, que eu tenho pensado bastante o jornal, foi o New York Times, o Washington Post agora está escapando, que publicou quando, olha, existe a capacidade nuclear norte-americana confirmada. Tá? Norte-coreana? Foi o Washington Post. Publicou uma reportagem atribuída aos serviços secretos americanos, indicando que os norte-coreanos teriam conseguido miniaturizar ogivas nucleares. Isso. Portanto, transformando-as em objeto transportável por um míssil. Sim, e teria até possivelmente 60 ogivas. Isso foi o que a Casa Branca vinha combatendo, um leak, um vazamento. Não se discutiu isso mais. Ou seja, acho que foi de propósito, sim, que a Casa Branca soltou esse relatório para elevar o tom e começar a ter uma discussão na população americana sobre uma possibilidade de guerra. Esses últimos dias já saiu uma pesquisa de uma universidade americana em que em torno de 60% da população americana já apoiaria o uso de arma atômica num conflito. Então, é aquele fronte interno em que um governo começa a preparar para o conflito. E do ponto de vista externo, começar a indicar que a estratégia que eu identifico que a Casa Branca, sob Donald Trump, está tentando fazer com a Coreia do Norte. Elevar a tensão ao máximo para forçar a Coreia do Norte a vir para uma mesa de negociação, buscando um apoio chinês. Então, é ameaçar para forçá-lo a voltar à mesa de negociação que foi abandonado há alguns anos atrás. Com vários especialistas sendo entrevistados por jornalistas americanos dizendo que o líder norte-coreano é racional, portanto não devemos temer a guerra. O problema é que eu não sei se a racionalidade do líder norte-coreano é igual a que existe aqui no Ocidente. Então por isso que eu tenho sim um receio muito grande de que essa escalada verbal possa fugir ao controle em alguma situação de tensão. Quando a gente se refere à racionalidade da ação de atores internacionais importantes, e quando a gente considera como atores internacionais importantes tanto o ditador da Coreia do Norte quanto o presidente dos Estados Unidos, Abdenur, a gente é obrigado a pensar em exemplos da história. O que me vem à cabeça é um de 100 anos atrás, o da Primeira Guerra Mundial, quando todos se comportaram de maneira racional. Quando todos inicialmente eram contra uma guerra, ou pelo menos diziam que não a queriam. E tivemos uma guerra que é considerada, do ponto de vista da história da humanidade, talvez a maior catástrofe registrada. Muitos historiadores consideram a Segunda Guerra Mundial até uma consequência da primeira, ou seja, a primeira seria o pecado original. Você, como diplomata profissional e evidentemente também por força da sua profissão, um grande leitor de história, a racionalidade ao qual o Gunther se refere, você acha que já foi abandonada nessa altura da situação? William, a Coreia do Norte, é preciso ter em mente, é um país que tem história, tem seu orgulho e tem a sua lógica, tem a sua racionalidade. O conceito de racionalidade é ambíguo, porque pode ser a racionalidade que leva ao conflito, por uma sequência lógica, uma sequência de etapas que chegam ao conflito, ou a racionalidade que pensa bem e evita chegar ao conflito final. Eu tenho a impressão, apesar de toda a gravidade, imensa gravidade da coisa, como eu dizia, de que ao fim do processo haverá negociação. Agora, me preocupa muito no intervalo
uma situação específica, a ameaça anunciada pela Coreia do Norte de que vão preparar 4 mísseis de longo alcance na direção da ilha de Guam, é uma possessão americana ao sul do Japão. De onde partiu a fortaleza voadora que bombardeou Hiroshima e Nagasaki. Exatamente. Coincidência horrorosa, mas enfim. Exatamente. Mas, enfim, os norte-coreanos estão anunciando que vão colocar à disposição do ditador, do Kim Jong-un, 4 mísseis apontados na direção de Guam, supostamente para caírem algumas dezenas de quilômetros antes de chegar às ilhas, mas resta saber até que ponto esses mísseis têm tamanha precisão que não cheguem até o território das ilhas. Isso é muito sério, porque são tiros na direção de um território americano. Guam é uma possessão americana. Tecnicamente falando, é como atacar os Estados Unidos. Tecnicamente falando, é como atacar os Estados Unidos. E diante, se isso chegar a acontecer, é inevitável alguma resposta americana. E uma resposta americana será limitada, será vista pelos norte-coreanos como uma coisa limitada ou será vista como o início de um conflito maior, com todas as consequências terríveis que isso teria. Roberto, em todas essas questões político-diplomáticas é fundamental a gente ter uma ideia das tecnologias militares envolvidas. Quando a gente se refere a potenciais, a gente imediatamente pensa na capacidade americana não só de retaliação, que é óbvia, pode destruir o mundo 6 vezes, para que destruir 6 vezes de uma vez está bom já. Mas também tem uma capacidade tecnológica americana, comparável à israelense, por exemplo, altamente desenvolvida, baseada em sensores. Essa tecnologia de defesa, de evitar que um míssil, mesmo disparado, chegue aonde ele se pensa que poderia chegar, seria suficiente para, digamos, tornar irrisório o perigo oferecido pela Coreia do Norte, ou não? Não, sim, nessa proporção. O pavor, né, quer dizer, o grande pesadelo da defesa americana é com uma coisa chamada salva de mísseis, quer dizer, você lança muitos mísseis simultaneamente contra os Estados Unidos, por exemplo. A ilha de Guam, digamos. No caso da ilha de Guam, esses 4, com certeza o sistema de defesa, o escudo antimíssil, ele consegue segurar facilmente, né, mesmo. Há dúvidas, há muita discussão. A tecnologia não é muito eficiente, falhou algumas vezes. Veja, depois dessas falhas, ele foi muito aperfeiçoado e os testes, desde então, têm sido muito bem sucedidos. O que ocorre é que, se você lançar muitos mísseis simultaneamente, e aí só Rússia e China têm essa capacidade hoje, não é? Ele com certeza, vamos imaginar um número qualquer, vamos imaginar 30 ou 40 mísseis, você consegue segurar sobre 40, 38. Dois passam, é mais do que suficiente. Imagine 2 mísseis caindo, um em Washington, outro em Nova York ou Chicago. Supondo que eles tenham esse alcance. Né? Que tenham esse alcance, essa coisa toda, enfim, é uma tragédia. No caso de Guam, o sistema antimíssil é suficiente para segurar. Porém, a gente precisa levar em consideração o significado disso para os Estados Unidos. É uma agressão firme. Agora, qual é a capacidade que os americanos têm de destruir o potencial militar norte-coreano antes mesmo que ele seja usado? Pois é, essa é a discussão nesse momento aqui, no momento que nós estamos conversando, é o que está sendo discutido dentro do Pentágono, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Porque a capacidade, em tese, ela é bem possível. Quer dizer, você poderia fazer um daqueles bem ao estilo americano, quer dizer, um imenso bombardeio noturno com dezenas, centenas de mísseis, bombas inteligentes contra todos os alvos já mapeados, conhecidos, enfim, tudo convencional, nada nuclear, né? Nada atômico, nada nuclear. Só que ele não pode ter uma única falha. Se falhar um ponto,